tempo hábil de 15 minutos, né? Um tempo hábil de 15 minutos para que nós possamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Vocês rezam. Ó Deus, as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e fazemos sempre salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. e no mês já de Nossa Senhora das Dores, não é? Nós já estamos começando a primeira quinzena muito própria, onde a gente vai ter também o festejo da padroeira de cada um de vocês, que é Nossa Senhora das Dores, né? Então, tudo leva a crer também está aqui aparecendo pela Catedral Metropolitana, lá com o nosso caro padre Klebert, eu digo Robert, mas não é Robert, Klebert, perdão, nosso querido padre Klebert. Mas, pessoal, é bom a gente silenciar nosso microfone, porque vai ficar sendo gravado, aí vai dar microfonia, fica ruim para o padre. Isso. Então, vocês podem estar desligando os microfones de vocês aí do lado, aí. Fabrício, mas o seu microfone está desligado. Fabrício, o seu não pode ficar desligado, não. Só o nosso. Tá. Aperte bem aqui, que eu apertei aqui e saiu. Aqui sai. Sai, aí sai. Vai ter certo. Pronto. O meu está desativado. Estão todos ouvindo, não é? Estão ouvindo? Ok. Bem, como eu estava dizendo, nós vamos estar, pessoal, trabalhando uma dos ensinos que nós chamamos normalmente de partes da Torá, que são chamadas de paraxá. Essas paraxás, elas são chamadas assim porque deixam transparecer para nós uma situação de ensino, de formação, de um conteúdo que nos pode ajudar. Normalmente, isso no Novo Testamento são passagens que a gente pega e que tem começo, meio e fim, que normalmente a gente chama de perícope. São duas palavras assim meio estranhas para nós, mas é só para que vocês tomem conhecimento. Em outras palavras, vamos tomar uma parte da Escritura para poder estudar, para poder aprofundar um pouco. Tudo bem? Então, hoje a gente vai ver um famoso ensino que na Sagrada Escritura é chamada para nós de não escondais o teu rosto de mim. Não venha esconder a tua face de mim, ó Senhor. Não te escondas de mim. Não escondas a tua face de mim. E que normalmente a gente chama em hebraico de panechá mimenim. Panechá mimenim, não escondas a tua face de mim. Ora, a ideia justamente disso é podermos observar que quando estamos com o rosto de Deus para nós escondidos, é como se as coisas não andassem bem. Às vezes as pessoas costumam dizer assim para a gente: ah, padre, a minha vida não está boa, ou eu não estou vivendo bem. É verdade que depois essa dimensão desse ensino que hoje a gente está dando, ela vai ser repensada quando a gente vê, por exemplo, o livro de Jó. Eu lembro que cada um de vocês, a gente já teve a oportunidade de dar uma olhada no livro de Jó, mas o livro de Jó tenta dizer para nós que a gente não vai receber só coisas boas
não é? A gente vai também viver coisas que não são boas, coisas que não são agradáveis. E nem por isso significa dizer que Deus não está dando para nós a sua bênção, que Deus não está conosco, melhor dizendo. A bênção de Deus é reconhecida naquilo que dele recebemos e por aquilo que dele louvamos, né? Que vem da parte dele para nós e que nos leva ao louvor. Mas a questão aqui colocada é o seguinte: para o povo de Israel, para o povo de Deus, eles achavam que se alguma coisa de mal lhe acontecia, era porque Deus escondia a sua face deles, escondia o seu rosto deles. Então, isso era bem comum. Uma outra coisa é que, se tudo dava certo para a minha vida, se tudo estava bem, significa dizer que Deus me mostrou a sua face. Era aquilo que nós já tínhamos visto antes, chamado de teologia da retribuição. Os bons recebem coisas boas. Os ruins recebem coisas ruins. Tá dando, não sei se está dando para... Se está cortando, cortou um pouquinho, não sei. Mas, de qualquer jeito, a gente continua e diz assim: os bons recebem coisas boas, os maus recebem coisas más. Ora, a fantástica observação que a gente tem a fazer é que, tomando justamente uma das passagens que vamos estudar, a gente vai poder se dar conta de como isso acontece de verdade. Então, eu queria que você tomasse na sua Bíblia o Salmo 27. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 27. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 27. Deus nos mostra que o bem ou o mal chega até nós dependendo do nosso comportamento, né? Dependendo do nosso comportamento. A saúde pode ser prejudicada, a nossa vida financeira pode ser prejudicada, né? Por exemplo, a vida financeira é prejudicada quando eu subverto os direitos dos estrangeiros, quando a questão do levar um cego pelo caminho errado, eu vou estar fazendo um mal para ele. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, isso vai indicar para mim que eu teria uma coisa contrária. Acontecerá algo de ruim comigo. É mais ou menos dentro dessa perspectiva. Vamos tomar o Salmo 27. Salmo 27. Se você estiver com a Bíblia Ave Maria, você vai ler o Salmo 27, mas o 27 que estiver fora do parêntese, tá certo? Ou então, o 26 com o 27 dentro do parêntese. Então, você vai ler o que tem o número 27 dentro do parêntese, se você, por exemplo, tiver com a Bíblia Ave Maria, tá ok? Eu vou estar lendo pela minha tradução da Bíblia da CNBB. Então, eu vou estar lendo, mas vocês acompanham aí. De Davi, primeiro versículo. De Davi, quer dizer, o salmo é atribuído a Davi. É uma das 73 vezes que o rei Davi é mencionado nos salmos. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles, os adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então eu tenho confiança. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu
santuário. Ele me dará abrigo na sua tenda no dia da desgraça. Esconde-me em sua morada, sobre o rochedo me eleva. E agora levanto a cabeça sobre os meus inimigos que me rodeiam. Imolarei na sua casa sacrifícios de louvor, hinos de alegria cantarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem piedade de mim, responde-me. Meu coração se lembra de ti. Buscai minha face. Tua face, Senhor, eu busco. Se me escondes teu rosto, não me rejeites com ira, não rejeites, perdão, com ira o teu servo. Não me escondas teu rosto, não rejeites com ira teu servo. És o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, Deus meu Salvador. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Olha que lindo. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me na senda reta por causa dos meus inimigos. Não me exponhais, não me exponhais à fúria dos meus adversários. Contra mim se levantam falsas testemunhas que anseiam por violência. Tenho certeza que vou contemplar a face do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê forte, firme-se o teu coração na espera do Senhor. Bem, este salmo nos demonstra de uma forma O microfone está desligado, Padre Fabrício. Desculpem-me, deve ter caído o celular e ele simplesmente emudeceu. Perdoem-me. Eu estava dizendo que a confiança em Deus, ela deva ser total na minha vida. E que, mesmo sendo eu bom, eu tenho a certeza, mesmo sendo eu bom, eu tenho a certeza que o melhor acontecerá na minha vida. Porém, coisas más também acontecerão. Não somente coisas boas, mas também o mal se achegará a mim. Vejam, quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários inimigos que tropeçam e caem. Em última instância, Deus me guardará. Deus tomará a minha causa nas suas mãos. Deus fará o melhor por mim. E isso é uma realidade constante, presente, real. Deus é aquele que cuida de mim. Então, a paraxá de hoje, a instrução que a gente vai tendo sobre a Sagrada Escritura, nos demonstra de uma maneira bem clara essa dinâmica de que Deus está ao meu redor para me proteger. Mas isso não significa dizer que o mal não se achegará a mim. Cada um de vocês já tiveram, aliás, experiências as mais diferentes de que o mal chegou até vocês. Chegou junto à família, chegou no trabalho, chegou no exercício das funções que vocês têm no dia a dia, chegou na vida de igreja que vocês têm. O mal se aproxima de nós.
A certeza que a Paraxá nos dá é que, embora nós sintamos a reação profunda do mal se achegando a nós, esse mal será, no final, vencido por Deus em nós. É essa a grande, podemos dizer, confiança, que é inclusive um salmo no qual o salmista, que se atribui ao próprio Davi, coloca a sua confiança em Deus. E aí ele diz: o que é que eu quero? Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que significa habitar na casa do Senhor? O termo casa, o termo morada, a gente diz em hebraico Shekinah. Shekinah é a casa de Deus, é a morada de Deus entre nós. É Deus que vem morar entre nós. É Deus que vem nos fazer melhores. Ontem, até de uma forma muito feliz, a irmã Aila, no encerramento da Semana Bíblica Arquidiocesana, vinha nos dizer que nós também, como cristãos, de uma certa forma, celebramos a festa chamada dos tabernáculos ou das tendas. Por quê? Porque agora não somos mais nós que somos peregrinos apenas. Não somos mais nós que estamos em busca da terra prometida. Mas essa terra prometida em Jesus se fez presente no meio de nós. É aquilo que diz o Evangelho de João. Ele armou a sua tenda no meio de nós. Então não somos mais nós que armamos a nossa tenda enquanto peregrinos, mas é o próprio Deus que resolve enviar o seu Filho para que, armando a sua tenda no meio de nós, nós tenhamos a certeza de que chegamos a essa terra prometida. Não por mérito nosso, mas porque Deus resolveu acampar com a gente. Ora, se Deus resolveu acampar com a gente, a terra que outrora era apenas humana se tornou terra santa, se tornou terra bendita, se transformou em terra consagrada a Deus, porque esta terra foi pisada por Deus. Deus pisou a nossa terra. Ele armou a sua tenda no meio de nós. Então, mais do que nunca, a nossa morada agora não é apenas mais uma morada feita por mãos humanas, mas a nossa morada é a própria morada que Deus, na sua bondade, resolveu armar no meio de nós. Então, quando o salmista diz aqui: uma só coisa pedi ao Senhor, só isto eu desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa relação do morar na casa de Deus tem uma intercorrência, tem uma reciprocidade em Jesus ter vindo morar conosco. Por quê? Porque tendo o próprio Deus armado a sua tenda no meio de nós, ele vem a nos dizer que a nossa humanidade, a nossa terra, agora também tem um povoamento divino, também tem uma posse divina. Ele vindo à nossa terra, ele, em última instância, deseja ir mais profundo, deseja adentrar os nossos corações. E então nós podemos dizer que não somos tão somente casa, aliás, não estamos tão somente querendo morar na casa de Deus, ou tendo a casa de Deus como vizinha da casa da gente. Não, mas nós também nos tornamos casa para Deus. Casa para Deus. Então, dizer, eu quero morar na tua casa, em última instância, seria uma profecia última de que Deus também resolveu fazer de nós sua casa. Então, a Shekinah
a Shekinah, que é a morada de Deus, ela não simplesmente habita no nosso meio, mas ela habita dentro de nós, ela estará dentro de nós. A própria morada de Deus estará em nós. Nós nos tornamos essa morada de Deus. E aí temos uma grande outra trajetória, que isso só pode ser aprofundado quando nós vemos, por exemplo, o Novo Testamento. Esse versículo 4 do Salmo: uma só coisa pedi ao Senhor, só isso eu desejo, só isto eu desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu santuário. A grande realidade aí mostrada é outra, a realidade de que eu, na grande graça de Deus, não sou apenas aquele que habito na casa de Deus, mas me transformo de verdade na casa de Deus. Deus é aquele que cuida de mim. Deus é aquele que faz o melhor na minha vida acontecer. E isso é fantástico. É essa, por exemplo, uma das grandes, podemos dizer, consolações que nós encontramos no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Deus veio morar entre nós para que nós nos tornássemos morada de Deus. Deus veio estar conosco para que nós estivéssemos nele eternamente. Deus veio estar conosco para deixar claro para nós uma realidade. Qual? A realidade de que a nossa casa, enquanto morada terrena, ela vai sendo desfeita, ela vai sendo acabada. Mas a nossa casa, enquanto morada terrena, ela se transforma naquilo que Deus sempre quis que fosse sua morada. O quê? O coração humano, a pessoa humana. Versículo 5 do Salmo: ele me dá abrigo na sua tenda. Ele me dá abrigo na sua tenda no dia da desgraça. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou cearense e, de uma forma bem concreta, os meus avós, eles sempre proibiam a gente de dizer certas palavras em casa. E uma delas era esta aqui. Quando eu dizia desgraça, eles logo diziam assim: bata na sua boca agora. Que isso não é coisa que a gente diga dentro de casa, não. E o que a gente diz dentro de casa, a gente atrai. Deve ter uma relação com essa dimensão sempre da bênção, do querer as coisas boas, do querer fazer aquilo. Mas é muito comum. Existiam palavras que, na minha casa, eram... Alô? Vocês... Pronto, voltou. Existiam palavras que, na minha casa, eram proibidas de serem ditas. Né? Esta era uma palavra, a palavra, por exemplo... miséria também não poderia ser dita, e palavras que poderiam estar trabalhando o extremo de mal que a gente poderia ter. As pessoas, principalmente as mais idosas, com uma sabedoria muito grande, queriam viver aquilo que era bom. Então, mais do que nunca, a gente vê que no Salmo, Deus, ele me dá abrigo na sua tenda no dia do extremo mal, no dia da não graça, no dia da desgraça, como é colocado no Salmo. Ele me dá abrigo na sua tenda no dia da desgraça. E diz: esconde-me em sua morada, sobre o rochedo me eleva. Era muito comum entre as tribos antigas, quando tinha o flagelo de uma determinada tribo, de adentrar uma aldeia, de adentrar uma cidadezinha, as mães saírem correndo com os seus filhos para poderem esconder esses meninos e meninas na floresta e também nos rochedos. Por quê? Porque nos rochedos sempre tem fendas, não é? Sempre tem fendas. Então, eles escondiam as crianças nessas fendas, pedindo a Deus que elas não chorassem quando o inimigo passasse, porque caso chorassem, as denunciaria.
E os inimigos poderiam pegar essas crianças e de imediato fazer o quê? Matar essas crianças. Então, a gente vai poder ver de uma maneira bem sólida que pedir para estar na morada de Deus, de ser escondido por Ele, para que o mal não nos atinja, de sermos escondidos na fenda da rocha, de sermos elevados no rochedo. Normalmente a gente vê em alguns filmes ou em alguns comerciais da TV ou mesmo em revistas, que às vezes há pessoas que olham para baixo nos rochedos, nos canyons, né? Então, os canyons são por onde passam rios, por onde antigamente passavam rios e que depois secaram, mas ficou esses grandes paredões de um lado e do outro. Há quem, por exemplo, conheça o famoso cânion que o Rio São Francisco faz. Existe um cânion, paredão de um lado, paredão do outro, em certas localidades por onde o rio passa. Então, significa dizer que por muito tempo ele passou por ali e aquele terreno foi sofrendo erosão. Então, esconder-se no alto de um rochedo era justamente não ser visto por aquele que passava embaixo. Então, me esconde-me, Senhor, tu me escondes na tua morada, sobre o rochedo tu me elevas, sobre o rochedo tu me elevas, tu me escondes lá, sobre o rochedo tu me elevas. Versículo 6. E agora, levanto a cabeça sobre os meus inimigos que me rodeiam, imolarei na sua casa sacrifícios de louvor, hinos de alegria, cantarei ao Senhor. Ora, para que nós cantemos hinos de louvor, aquilo que é bom nos vem porque Deus nos mostrou a sua face. Nós vamos já ver no versículo 9, onde é dito para nós: não me escondas teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. A visão, inclusive, de ira da parte de Deus era muito comum no homem antigo, no homem e na mulher antigos. Por quê? Porque eles viam que Deus poderia se irritar com o meu mau comportamento. Se eu não sou uma pessoa que age conforme Deus, eu não posso fazer acontecer o melhor na minha vida. Então, é imperativo para nós agirmos conforme Deus, agirmos conforme a sua bondade, agirmos conforme a sua misericórdia, para que assim, quando nos acontecer algo de mal, nós tenhamos a certeza de que ele nos esconderá. Padre, mas até você não nos dizia que, por exemplo, pode acontecer coisas más com uma pessoa boa? Pode. É porque antes eles não tinham essa visão concreta acontecida. E mais do que nunca, isso é fundamental que a gente tenha diante dos olhos. Então, é fundamental, é imperativo que isso aconteça de verdade. Que Deus, na sua bondade, esteja conosco e que nenhum mal nos aconteça. Por quê? Porque o mal poderá vir a nos rodear. O mal poderá vir, mesmo sendo pessoas boas, a vir nos rondar, a vir querer nos tirar a paz. E não pensem que isso acontece apenas de uma forma isolada. Não. Quanto melhor você for, mais o mal vai querer devorar você. Aí a gente diz, mas isso então vale a pena ser bom? Claro, claro. Independente de o mal vir ou não nos procurar, mas nós teremos o favor de Deus, ele nos protegerá e no fim triunfaremos contra o mal. É inclusive esta a mensagem central que a própria Sagrada Escritura nos traz. O justo, Jesus, tendo morrido por nós, ele nos dá a graça de sabermos que depois da morte teremos a ressurreição. E isso é fundamental. Versículo 8, aliás, 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem piedade de mim, responde. Eu já tinha dito outrora que para o povo de Israel a escuta é muito importante.
O falar e o escutar é mais importante para Israel do que o ver e o tocar. O ver e o tocar nos dão uma sensibilidade imediata, mas o falar e o ouvir, não. Para que você ouça, é preciso que você gere atenção. Sem a atenção, você não ouve. Você finge ouvir. Sem a atenção, é assim que acontece. Mas, com a atenção, eu não somente escuto, mas não somente, aliás, ouço, mas escuto mesmo de verdade. Por isso que a principal chamada de Israel para andar na presença de Deus é escutar. Ouve, ó Israel. Escuta, Israel. Escuta o quê? A voz. De quem? De Deus. Escuta, Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Em outras palavras, põe isso na sua vida. Realize isso na sua história. Faça isso acontecer no seu dia a dia. Então, escutar a Deus é bem maior em nível de experiência para o povo de Israel do que simplesmente ver Deus. O ver a Deus é uma sintonia imediata, porém, não continuada. Nós não podemos ver a Deus face a face nesta vida. Nós ouvimos os seus passos, como diz a Escritura. Nós ouvimos os seus passos, como fez, por exemplo, o profeta Elias, né? Ouvimos os seus passos. E se ouvimos, ouvimos pelas costas, como nós vemos na famosa experiência que Elias também teve com Deus. Não estava no vento, não estava no terremoto, não, mas estava na brisa suave. Ele escutou a brisa suave. E escutando, pôs em prática. Então, quando eu digo assim, escuta, ouve a minha voz, em outra palavra, ou numa outra palavra, eu poderia dizer, Senhor, me toma para si, me carrega contigo, ouve a minha oração, realiza o que eu te peço. É isso. E a resposta a essa mesma prece, tem piedade de mim, é a resposta de Deus. A própria resposta de Deus se faz presente na realização daquilo que eu peço a Ele. Então, se eu digo, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem piedade, eu estou querendo dizer que quero, como resposta a isso, a realização do que eu peço. Aquilo que eu peço. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Deus, realiza aquilo que eu te peço. Realiza aquilo que eu peço a ti. Então, é essa a fundamental função da oração. Quando rezamos, queremos ser ouvidos por Deus. E não somente ouvidos por Deus, mas este ouvir de Deus desembocará numa ação. Quando a gente diz, ouve, ó Israel, a gente quer que Israel realize uma ação. Quando eu digo, ouve, ó Senhor, eu quero que Deus realize uma ação. Aonde? Na minha vida, na minha história, no meu dia a dia, nas minhas buscas, que Deus realize isso. E continua, versículo 8. Meu coração se lembra de ti, buscai minha face. Tua face, Senhor, eu busco. Quando nós ouvimos de Deus, buscai minha face, a nossa resposta deverá ser também a da busca da face de Deus. Senhor, o meu coração se lembra de ti. A gente já ouviu falar no coração tantas vezes, mas eu só repito. Por que eu digo que é o coração que lembra e não é a minha mente? Porque para o judeu, o coração funciona como o cérebro da gente. Então, eu me lembro de ti, Senhor. E eu lembro de tu dizendo para mim assim, olha, busca a minha face, buscai a minha face. E aí eu respondo, tua face, Senhor,
eu busco. Tua face, Senhor, eu procuro. A tua face. O rosto de alguém é o que nos demonstra, principalmente, a identidade dessa pessoa para nós. Se diz na Escritura que ninguém jamais viu a Deus. Depois nós vamos ver da experiência bonita que, inclusive, Moisés teve com Deus, falando com ele face a face. E por isso a identidade de Deus é impressa também na face de Moisés, com a sua caboja, com a sua glória, que é impressa na face de Moisés. Mas a Deus, como é dito na Escritura, ninguém jamais viu a sua plenitude. Então, quando eu digo assim, eu busco a tua face, eu busco uma intimidade tamanha contigo que eu possa contigo viver eternamente. Porque ver a face de Deus numa perspectiva bíblica, de forma plena, é realidade daquilo que nós chamamos, dentro da teologia cristã católica, de céu. Em outras palavras, eu dizer, Senhor, eu busco a tua face, eu quero buscar a tua face, significa dizer, eu quero ir tendo uma intimidade cada vez maior contigo, cada vez maior, em que essa face vai sendo revelada aos poucos para mim. Se eu tenho a face do Senhor voltada para mim, eu tenho a graça de Deus. Eu já relatei várias vezes, mas uma vez mais eu quero dizer para vocês. Tinha um professor, um alemão, ele é até professor atualmente da Universidade Federal do Ceará, e este professor alemão, ele dizia assim, era leigo, ainda é, ele não é padre, ele é leigo, ele dizia assim, olha, a face de Deus voltada para você é a graça. Ele foi meu professor de teologia da graça e ele costumava dizer assim para a gente, olha, se Deus vai na frente da gente e num determinado momento ele para, porque nós gritamos por ele, e ele volta o rosto dele para nós, isso é a graça. É o voltar do rosto de Deus para nós. Eu nunca esqueci essa definição, porque sempre a achei muito pertinente, sempre a achei muito boa. Por quê? Porque o ter a face de Deus voltada para mim é ter uma experiência concreta, levada a extremos, de que essa mesma face me dá tudo aquilo de que preciso. Em outras palavras, ter o rosto de Deus voltado para mim significa dizer que eu não terei penúrias, que mesmo que o mal se aproxime de mim, terei a segurança vinda de Deus, que mesmo as situações, sendo as mais inóspitas, sendo as mais cruéis, sendo as mais terríveis, que possam se acercar de mim, mas Deus estará comigo, que ainda que o mal, de uma determinada forma, me atinja de uma maneira total, no final eu sei que serei vitorioso em Deus, seja nesta vida, seja na futura. Deus assim me garante. Ainda que possa parecer que o mal veio me visitar, ainda assim eu vou ter a certeza de que Deus estará comigo. Meu coração se lembrou de ti. Lembrou daquela velha afirmação que tu sempre me fizeste. Buscai minha face. Tua face, Senhor. Tua face, Yahvé, eu busco. Diz na Escritura para nós. Buscar a face de Deus nada mais é do que buscar a Deus completamente. Buscar a Deus na sua plenitude, na sua completude, no seu total. Buscar a face de Deus significa ir para além daquilo que me pode ser oferecido por quaisquer pessoas humanas. Buscar a face de Deus é buscar a paz de Deus, é buscar as benesses que Deus me pode dar, que me advém por ter buscado isso.
É aquilo que nosso Senhor diz para nós: buscai o reino de Deus, não é? Buscai o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A gente pode até fazer uma relação entre ser essa face de Deus, o próprio reino, porque o reino, a glória desse reino, ela se revela para mim na medida em que eu me dou a oportunidade de estar buscando Deus. Buscar o reino é buscar Deus. Buscar Deus é buscar o reino. E se eu busco o reino, e se eu busco a face de Deus, obviamente, tudo aquilo que a Deus pertence e tudo aquilo que Deus é, me será transmitido. Isso é fantástico. Isso é impressionantemente bom. O versículo 10 é muito forte. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Vejam que nos diz também o profeta Isaías: ainda que a tua mãe se esqueça de ti, eu nunca me esquecerei. Então, aqui se amplia também para a figura do pai. Ainda que pai e mãe se esqueçam de mim, Deus, o Senhor, nunca se esquecerá. Isso é mais fantástico ainda. Deus é aquele que não me abandona. Deus é aquele que está junto a mim. E continua no versículo 11. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me na senda reta por causa dos meus inimigos. Então, eu tenho que seguir na senda reta por causa dos inimigos, por causa daqueles que tentam me perder, que tentam fazer com que eu não esteja fazendo a vontade de Deus. Então, eu tenho que ter o favor de Deus para que Ele me mostre o seu caminho. Quando nós vamos por estradas, a gente sempre encontra placas no caminho, não é? Essas placas que são colocadas pelas empresas e pelos Detrans, enfim, de cada estado, de cada localidade, elas têm uma finalidade de você chegar onde você quer. Porque se eu tenho um caminho e se eu fico numa dúvida acerca deste caminho, eu poderei tomar um outro caminho. Um exemplo bem concreto para vocês. Eu e outros mais 3 padres, a gente não... eles eram piauienses. O único que não era piauiense era eu. E aí a gente foi para o lado de Parnaíba, né? Tão conhecida da nossa querida Margarete, do nosso Zé Filho, conhecem bem aquela região. E aí a gente foi para lá e eles foram me mostrar uma praia muito bonita que se chama Barra Grande, não é? Quem conhecem, né? Ali ainda que seja pequeno, o litoral do Piauí, mas muito bonito. E aí fomos ver a praia de Barra Grande. O interessante é que quando na volta houve uma certa confusão. Eles eram piauienses, mas tinham aberto lá umas estradas que não estavam bem sinalizadas. Para quê? A gente entrou, menina, a gente já estava indo, era para o Maranhão, a gente não sabia mais para onde ia, e o povo dizendo, meu Deus, estamos gastando gasolina e não sei o quê, e vamos voltar. As placas, elas são muito necessárias. E se eu tenho uma determinada estrada, em que, na maioria das vezes, são longas para serem cruzadas, se eu não tenho uma placa que diz assim, dobre aqui, tá, Teresina para cá, ou então, não sei o que, do Codó para cá, então, você fica louco. E mesmo eles tendo toda podemos dizer, prática de irem sempre para aquela região, mas me parece que aquelas estradas abertas eram razoavelmente novas. E eles não tinham total segurança. Tanto é que a gente andou para mais de 50 quilômetros, muita coisa, gente, até poder voltar para poder, porque perguntamos,
né? Estavam passando ali pessoas que moravam no local para poder voltar. Gente, é muita coisa, né? 50 quilômetros é muita coisa. E assim a gente já estava pensando que estava vindo para Teresina, estava indo era para o lado contrário. Aí, ao invés de 50 quilômetros, aí aumentou o passeio, porque tinham 50 da volta e o resto que a gente tinha que... Menino, foi aquilo que nós dizemos no Ceará, um furdunço. E sendo este furdunço, a gente precisava disso. O versículo que aqui é colocado, mostra-me, Senhor, o teu caminho, é ele indicar para nós por onde a gente deve ir. Porque assim como tem o caminho de Deus, tem caminhos que não são de Deus. Tem caminhos que não vêm de Deus. E não sendo caminhos de Deus, podem nos enganar. Podem parecer que são bons, mas na verdade não são. Então, esse versículo 11, ele é fantástico para nós. E diz, no versículo 12, não me exponhais à fúria dos meus adversários. Quer dizer, se eu pegar um caminho que não é o de Deus, obviamente eu vou dar de cara com aquilo que também não é de Deus. E é óbvio que, sendo eu de Deus e os inimigos não sendo de Deus, obviamente ficarão com raiva de mim, que sou de Deus. E ficando com raiva de mim, adentrarei a sua ira, entrarei na sua inimizade. Eles quererão me destruir, assim como quiseram destruir a Deus. É muito simples. Então, não me exponhais à fúria da ira dos meus adversários, eles que levantaram falsas testemunhas, que anseiam por violência. Eles poderão lhe levantar até falso testemunho, dizendo que você fez, que você disse, que você pensou dessa maneira. Mas se não houver provas cabais acerca disso, então não aconteceu. Mas se existirem, então é Deus mesmo mostrando para você os seus caminhos. Então, não me exponhais à ira dos meus inimigos, à ira dos meus adversários, porque até falsas testemunhas anseiam por violência. Em outras palavras, essa violência seria o quê? A minha morte, a minha destruição. Então, para você ver que na visão do homem e da mulher que de uma certa forma viveu nesta época sálmica, é impressionante a gente poder ver que eles expõem diante de Deus aquilo que eles estão sentindo. Eles demonstram a sua sensibilidade. Eles não escondem a desesperança, eles não escondem a tristeza, eles não escondem a sua dor, eles não escondem a sua raiva. Às vezes eu já pude ver pessoas, por exemplo, uma vez, eu até dizia agora nesta semana bíblica, que certa vez eu ouvi uma religiosa, uma freira, dizendo assim: ó minha Nossa Senhora, tire esse menino Jesus dos braços, que ele já está grande, e vá ali, dá uma pisa naquela pessoa, porque ela merece. Já pensou? É claro que numa visão nossa, graças a Deus cristã, nossa, às vezes isso pode parecer uma coisa horrível, não é? E é. Mas ela expôs naquele momento como é que a gente pode dizer? Ela expôs naquele momento o seu coração. Caberia a Deus fazer a peneira disso. É Deus quem peneira a oração da gente. Nem tudo que a gente pede a Deus a gente consegue. É ou não é verdade? É. Mas boa parte daquilo que a gente pede a gente alcança, como a gente diz. Pois bem, aquilo que alcançamos foi peneirado por Deus e visto como sendo bom. Aquilo que não alcançamos, Deus viu que aquilo que pedíamos talvez não fosse melhor para nós, né? Então ele fez conforme a sua vontade. Então, o homem e a mulher da Bíblia têm essa sinceridade espiritual. Eles dizem para Deus o que estão sentindo. Eles dizem para Deus como estão sentindo. Porque mesmo que a gente queira disfarçar, mas Deus sempre vai, de alguma forma, perceber o que não é bom dentro de nós, o que não acontece de bom em nós. Então, isso deva ser diferenciado. Tá ok? E isso é fundamental. E, por fim, os 2 últimos versículos são versículos que desembocam na confiança de Deus. Tenho certeza
que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Tenho certeza que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê forte, firme-se o seu coração na espera do Senhor. Em últimas palavras, o Salmo nos demonstra o quê? Grande confiança, um depósito completo de esperança nas mãos de Deus. Nós, se somos de Deus, alcançaremos coisas boas. Nós, se somos de Deus, nosso Senhor nos protegerá. E ainda que algum mal se achegue a nós, no final, seja este o final de nossas vidas, seja este o final da nossa situação, este mal não nos chega. Então, é essa a realidade que a paraxá de hoje nos tenta demonstrar. É uma paraxá de nós vivermos em Deus, de fazermos a sua vontade acontecida na vida da gente. E que frente justamente a um mundo que não é inteiramente nem justo e nem ético, infelizmente, o nosso mundo nem é justo e nem é ético. Então, frente a esta situação, a gente vê que muitas vezes Deus é aquele que nos esconde na fenda, nos eleva no rochedo, para que o mal não veja a presença da gente. E assim a gente seja salvo. Tendo isso diante dos olhos, as coisas em Deus são cada vez mais apropriadas, que nós as abracemos, que nós as queiramos na vida da gente. Amém? Aqui a Sagrada Família pintada aqui na parede, bem bonita, eu acho que dá para ver, né? Dá. Então, mais do que nunca, essa realidade se faz presente na vida da gente. Alguma dúvida, alguma dificuldade, por favor, nesse momento, podemos, se quisermos, poder tirá-la. Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, tudo ok. A Yamara, o Zé Filho, a Margarete ali. Zé Filho parece que está até mais novo. Você está mais novo aí. Eu estou achando que sem este óculos está uma beleza. Não é? Tá mais novo. A nossa Rosinha também aí, a Isabel, a Francinete, a Patrícia, a Aldeci, que está sempre com a gente. Também a Beatriz, a Erildes, a Josélia, a Dorinha. Então, a Mércia, né, também a Fátima Mendes, uma grande alegria, né, o Zé Matias também está conosco, o José Matias, que grande alegria, e poder estar com vocês, sempre uma grande alegria. Louco para que daqui a alguns tempos, quando a gente for melhorando de toda essa situação, a gente ir podendo ter as nossas ao vivo, né? E a cores, para poder fazer acontecer, né? Mas, enquanto isso, a gente vai esperando em Deus, vai pedindo saúde para a família da gente, vai tentando se cuidar o máximo possível, e peço as orações de vocês para o seminário, porque para os meninos ficarem logo bons, porque, infelizmente, lá é uma situação de risco, embora nem do quarto estejam saindo, é assim, a comida é colocada na porta do quarto, eles abrem a porta e puxam a comida e fecham a porta, desse jeito. Parece uma coisa assim de filme, né? Bota assim a comida, a pessoa puxa e fecha a porta. Então, é desse jeito. Então, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, para nós um grande prazer, mais uma vez, ter estado com vocês. Espero que essa nossa paraxá de hoje nos tenha sido agradável. Eu acho que cada um de vocês tem as palestras da Semana Bíblica Arquidiocesana, mas caso não tenham e queiram depois estar dando uma olhada, eu vou estar passando para vocês, para que no momento mais conveniente vocês possam estar vendo
está muito boa e vocês vão poder ter essa formação, tá certo? Logo em seguida, essa nossa formação, estarei passando para vocês a nossa formação da Semana Bíblica Arquidiocesana. Inclusive, com o texto que foi utilizado na semana, que, como eu tenho em PDF, vou estar mandando também para vocês. Tá ok? Ok. Obrigada, Ok. Padre. Meus Muito obrigada. amigos, Deus abençoe. Vamos rezar um Pai Nosso, pedindo a Deus Nosso Senhor que nos abençoe nesta tarde de sábado e nos favoreça sempre a sua bondade. Rezo a primeira parte do Pai Nosso e vocês rezam a segunda parte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, De cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem Tem ofendido. E não Não nos deixeis cair em tentação, vai mas livrar-nos. livrai-nos do Amém. mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai Rogai por por nós, nós, que recorremos a vós. nossa voz. Nossa Senhora das Dores, rogai. Rogai por nós. E deixa sobre todos vocês, com a minha amizade, com a minha saudade, com o meu abraço fraterno, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, gente. Obrigada, Padre. Obrigada. Padre. Obrigada, muito obrigada, viu? É Boa longo. tarde a todos. Boa tarde a todos. A todos. Tchau.